Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Há umas 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo falando sobre storytelling e explicando por que o filme da Capitã Marvel era ruim. Mas agora, nessas 2 últimas semanas, saiu Vingadores Ultimato. E eu quero fazer uma outra aula, só que dessa vez explicando por que esse filme é tão bom. Meu rapaz, que filme animal! Não vou mentir pra ninguém que eu sou fã de história em quadrinho. Tem muito tempo que eu já lia gibi, desde criança, assisti os desenhos na TV, e a gente sempre esperava por um filme com essa qualidade. Um filme juntando todos esses super-heróis de uma vez só. Você sempre tinha um filme de super-herói isolado ali. Você tinha o Homem-Aranha, mas ele vivia sozinho só no universo dele. Agora, essa integração que eles fizeram de todo o universo foi uma coisa sensacional. Para quem lê gibi de super-herói e assiste esses desenhos há muito tempo, cara, esse filme é uma homenagem para essas pessoas. Mas se você ainda não viu Vingadores Ultimato e não quer spoiler, então é melhor você parar esse vídeo, assistir o filme primeiro e depois voltar. Mas se você já viu ou não se importa em saber algumas coisas bem importantes do filme, então você pode continuar. Tem muita gente que começou a ver esse tipo de filme lá com o primeiro Homem de Ferro em 2008 e vem acompanhando todo esse processo aí desses 11 anos. Então não é só nerd e fã que gostaram desses filmes. Tem muita coisa boa nesse universo da Marvel, a maneira com que os filmes e os personagens foram desenvolvidos e escritos. E é por isso que a gente vai falar um pouco sobre storytelling. A gente vai ter uma aula hoje para entender, afinal, por que Vingadores Ultimato é um filme tão bom. E claro que o filme é sensacional por cenas específicas. O Capitão América levantando o martelo do Thor, todos os Vingadores aparecendo daqueles portais, se juntando na frente de todo mundo, na linha de batalha, preparados para ação. Mas tecnicamente ele é bem escrito e ele conclui a jornada de dois personagens super importantes para esse universo. É inegável que o filme tem muito foco no Capitão América e no Homem de Ferro, dois personagens que foram essenciais na construção do universo cinematográfico da Marvel, que também foram essenciais na construção dos próprios Vingadores. E todo esse arco, toda essa história que vem sendo contada deles, do primeiro Homem de Ferro de 2008, do primeiro filme do Capitão América, o primeiro Vingador, foi fechado nesse filme. E esse arco, esse desenvolvimento dos dois personagens é algo muito importante para todo storytelling. É aquilo que a gente chama de jornada do herói. A jornada do herói é o caminho que todo protagonista, que todo personagem importante da tua história percorre. Ele é uma técnica utilizada para você desenvolver histórias, tanto histórias para jogos, histórias para filmes, para o teu livro. Você começa a perceber que todas essas histórias têm pontos em comum. E a partir desses pontos em comum, foi criado esse template da jornada do herói. E o que eu quero fazer com vocês hoje é quebrar essa jornada do herói, explicar como ela funciona e usar o Capitão América e o Homem de Ferro como exemplos. Toda a jornada do herói começa com o que a gente chama pelo chamado para aventura. E esse chamado para aventura pode ser tanto uma coisa por vontade própria do teu herói ou algo circunstancial. Quando a gente pega lá aquele primeiro filme do Homem de Ferro de 2008, o chamado para aventura para o Homem de Ferro nesse caso foi aquele caminhão onde ele estava dentro ter explodido, os estilhaços da bomba terem entrado no coração dele e ele se vê lá preso dentro de uma caverna por sequestradores. Já o Capitão América, o chamado dele para aventura é uma coisa que ele escolheu. Ele quis entrar para o exército, ele quis participar desse programa do super soldado, ele queria contribuir, ele queria ajudar as pessoas na guerra. Toda a jornada do herói começa com a ajuda de alguém. E é esse o segundo ponto da jornada, a assistência, normalmente feita por um mentor. E o mentor normalmente é representado por essa pessoa mais velha, mais sábia, que ajuda o personagem a ser desenvolvido. A gente pega, por exemplo, o primeiro filme do Homem de Ferro. O mentor dele, de certa forma, foi aquele cientista que estava preso junto com ele na caverna. Alguém que tinha passado por dificuldades, que começa a mostrar para o Tony Stark que a vida não é só arco-íris e unicórnio, que tem muito mais do que a grana e que as armas que ele produzia na empresa dele faziam mal para outras pessoas. Já para o Capitão América, o mentor dele foi aquele cientista que participava do projeto do super soldado. Foi alguém que inspirou ele, que ajudou a dar direção nessa jornada. E isso você consegue ver em outros filmes. Para quem gosta de Harry Potter, o Dumbledore é o mentor do Harry. Um outro mentor clássico seria o Yoda.
por exemplo, nos filmes do Star Wars, para o Luke. Uma terceira fase da nossa jornada do herói é a entrada na aventura. Ele tem o chamado, ele tem a assistência do mentor e a partir disso ele começa a entrar na história. Homem de Ferro, por exemplo, na primeira vez que ele veste a armadura, o Capitão América, quando ele passa pelo soro de super soldado e a partir desse momento ele tem a super força. Esses são dois momentos cruciais. Um quando ele ganha super força, outro quando ele assume a armadura. A partir desse momento, eles não são mais o Steve Rogers ou o Tony Stark. Eles passam a ser o Capitão América e o Homem de Ferro. Mas claro que a gente está avaliando o arco desses super-heróis de uma maneira completa, nesses 11 filmes. Mas quando a gente olha para cada filme individualmente, claro, cada um deles tem uma chamada para aventura. Então a gente pode ver essa construção de um arco, de uma história mais longa, como também para aquele filme ou para aquela história específica. E a partir do momento que você entra na aventura, você começa a ter seus desafios. E claro, do mesmo jeito que a gente tem uma chamada para aventura específica para cada história ou para um arco completo, a gente também tem desafios específicos somente para aquela história, somente para aquele filme, como também desafios que vão seguindo por um arco completo. No Homem de Ferro, por exemplo, cada desafio para um filme era diferente. Você tinha, por exemplo, só dentro do Homem de Ferro 1, quando ele vai enfrentar os terroristas lá no deserto, e depois quando ele enfrenta o Monge de Aço. Mas se você vê no arco completo, você tem dentro do Homem de Ferro 1 esses desafios, do Homem de Ferro 2 outros, do terceiro filme, dentro do Guerra Civil, em cada um desses filmes que ele participava, ele tinha desafios diferentes. Do mesmo jeito, o Capitão América, dentro da guerra, do primeiro filme dele, ele tinha alguns desafios para cumprir. Mas quando você começa a ver esses desafios de maneira completa dentro do arco dele, cada filme representa algo diferente. E esses desafios são muito importantes, porque eles ajudam o personagem a se desenvolver. Tony Stark, por exemplo, por cada desafio que ele passava, ele começava a entender melhor o mundo ao redor dele. Ele começava a evoluir como pessoa. Ele passou do primeiro filme como uma pessoa arrogante, para o segundo, onde ele tinha problemas com bebida, onde ele tinha uma relação mal resolvida com o pai, para o terceiro filme, onde ele começou a ter crise de pânico, por ter passado pela Batalha de Nova York, por ter visto alienígenas, por ter visto um portal abrir no meio do céu, mudando completamente a realidade dele. Cada um desses desafios mudava quem ele era. E isso é importante para uma construção de personagem, para que ele tenha evolução como pessoa. Porque isso é uma coisa com que você consegue se relacionar. Você é assim na tua vida. Você, hoje, não é a mesma pessoa que você era 10 anos atrás. Você evolui, você amadurece, você muda. E um personagem que tem esse tipo de evolução se torna interessante. Do mesmo jeito do Capitão América. Em todos os filmes, ele tinha um desafio diferente. Ele era ingênuo, por exemplo, quando você pegava o primeiro Vingadores, de quando ele foi descongelado. Ele ainda não entendia como o mundo novo funcionava. Aí você passa para o segundo filme, O Soldado Invernal, e ele começa a entender que toda a instituição da SHIELD, por exemplo, era corrupta. E isso quebrou completamente com o que ele entendia sobre realidade, com o que ele entendia ser bom. Ele foi ficando mais cético, ele foi perdendo essa crença no governo americano. Mas ele nunca deixou de acreditar que ele queria fazer o melhor pelas pessoas. E isso foi uma evolução no personagem dele. Isso que foi deixando a história cada vez mais interessante. E depois desses desafios, a gente tem o que a gente chama do desafio máximo. E de novo, cada filme tem seu desafio máximo. Você pega o primeiro Homem de Ferro, o desafio máximo daquele filme foi ele enfrentar o Monge de Ferro. Já no caso do Capitão América, foi ele enfrentar o Caveira Vermelha. Mas quando a gente pega o arco completo deles, o desafio máximo que apareceu foi a primeira batalha com o Thanos. Eles enfrentaram algo que eles nunca conseguiram imaginar antes. E o que tornou, claro, esse desafio máximo tão interessante foi o bom desenvolvimento do antagonista. Bons filmes em que você tem esse papel, essa bipolaridade entre herói e antagonista, eles são lembrados porque os dois personagens são bem desenvolvidos. Ninguém gosta ou leva a sério aquele antagonista que é muito superficial. Aquele cara que, por exemplo, quer conquistar o mundo, conquistar o universo. E o que é legal de você pegar o Thanos como desenvolvimento de personagem é que as razões dele faziam sentido. Ele era um personagem, de certa forma, sereno. Ele simplesmente tinha um objetivo, ele era obstinado por aquilo. Mas ele não queria fazer aquilo porque ele era mau. Ele queria fazer aquilo por uma coisa que ele acreditava. E claro, mesmo que fosse uma coisa ruim, a convicção dele partia de um princípio, e não porque ele era simplesmente ruim. E isso é uma outra coisa que a gente consegue se relacionar. Pessoas são assim. Você é uma mistura de coisas boas e coisas também ruins, de defeitos. E antagonistas bem desenvolvidos são memoráveis. É só você pegar, por exemplo, o Darth Vader, lá do Star Wars. Ele se tornou Darth Vader não porque ele queria simplesmente ser ruim, mas ele se tornou Darth Vader porque ele achava que indo para o lado negro da força, ele ia poder salvar a mulher dele. Ele acabou se corrompendo. A mulher dele morreu, e é por isso que ele virou um vilão, porque ele era amargurado, ele tinha perdido tudo que era importante para ele. Isso prova que ele foi bem escrito. E com esse desafio máximo, vem o que a gente chama na jornada do herói de crise. E o que torna a crise intensa e tão interessante é que as coisas que estão ali em disputa realmente têm uma importância alta.
Aquele filme em que você sabe que o herói vai ganhar, em que você sabe que facilmente ele vai conseguir derrotar o vilão, você não sente esse peso. E o que é legal deles terem dividido esses dois filmes, o Guerra Infinita e o Ultimato, é que o final do Guerra Infinita traz esse peso necessário para a história. Os heróis realmente desaparecem. Você tem aquele sentimento que tudo parecia perdido. Apesar de você saber que tinha um segundo filme, algumas mortes foram para sempre. Os personagens sumiram, os heróis perderam e você chega no fundo do poço. E aí a gente passa para o próximo ponto da jornada do herói, que é o renascimento. Capitão América, Tony Stark, juntos de volta nesse filme do Ultimato. E eles descobrem a possibilidade de você voltar no tempo, recuperar joias, salvar todo mundo. Dentro desse filme, do Ultimato, de novo, você tem todos esses passos desenvolvidos também. Você tem tua entrada na aventura, você tem os desafios específicos desse filme, você tem o desafio máximo, que é a batalha final contra o Thanos. Mas ao mesmo tempo que você tem os elementos específicos dessa história, você também tem essa construção de arco que está vindo lá do passado. E o desafio máximo desses 11 anos é essa viagem no tempo e essa última batalha contra o Thanos. Quando tudo parecia perdido, o herói ressurge. Dessa batalha final, a gente tem o resultado. E claro, que o resultado final desse endgame tem um peso dramático muito grande. Eles vencem a batalha, eles conseguem reviver todas as pessoas que sumiram. Mas para isso acontecer, o custo disso é a vida do Homem de Ferro. E isso que eu acho sensacional de você pegar a comparação desses dois personagens. Por que esse filme tem um peso dramático tão grande? O Homem de Ferro começou a vida dele dentro do universo da Marvel como uma pessoa arrogante, que não ligava para os outros, que era egoísta. E ao longo desses filmes, ele foi evoluindo. Ele foi se relacionando melhor com as pessoas, ele foi abrindo mão de certas coisas. Ele casou com a Pepper Potts e ele teve uma filha. E a partir desse momento que ele criou uma família, ele passou a entender que ele não era a pessoa mais importante do universo. E é legal que no primeiro filme ele finaliza falando I am Iron Man. Ele vai embora do universo da Marvel se sacrificando para salvar todo mundo na batalha, fazendo o estalo com as joias do infinito com a mesma frase I am Iron Man. Ele fecha o ciclo dele com a mesma frase com que ele começou. Só que a primeira vez que ele falou I am Iron Man, ele falou de maneira egoísta, porque ele queria alimentar o ego dele. E a última vez que ele falou, ele fez isso para se sacrificar, para salvar todo mundo que importava para ele. E o legal é que o Capitão América faz isso de maneira inversa. No primeiro filme dele, ele se sacrifica. Ele joga o avião dele contra o gelo para evitar com que ele bombardeie Nova York. Ele era ingênuo, ele acreditava no sistema. Ao longo dos filmes, ele foi percebendo que esse sistema em que ele estava inserido não funcionava. O governo estava corrompido pela Hydra. No filme do Guerra Civil, o governo queria ter controle sobre os super-heróis. Ele não concordava com isso. Ele lutou contra o Homem de Ferro. Ele passou a ter os princípios em que ele acreditava sozinho, mas ele nunca deixou de querer ajudar as pessoas. Ele sempre fazia isso para ajudar o próximo. Ele não se importava com a consequência para ele, ele se importava com um bem maior. E desse resultado, a gente tem o nosso retorno, essa nova vida para o herói. O Tony Stark, a nova vida para ele, não existe. Ele se sacrificou, ele deixou uma mensagem para a família dele. Você vê o filme com o funeral. Mas para o Capitão América, que tinha aberto mão da vida inteira dele, desde o início, para ajudar os outros, ele tem uma nova vida. Eles têm que devolver todas as joias do universo que eles pegaram no passado. O Capitão América tem essa missão. Eles mandam ele de volta para o passado. E quando tentam trazer ele, ele não retorna. Você não entende por quê, você acha que tem alguma coisa de errado com a máquina. E de repente, em outro plano de câmera, aparece o Capitão América velho. Que isso quer dizer o quê? Ele voltou para o passado, ficou por lá para viver a vida dele com a Peggy Carter, o primeiro amor dele lá do primeiro filme. Ele sempre abriu mão, ele se sacrificou no início e no final ele foi um pouco, entre aspas, egoísta. Ele se permitiu ir atrás de quem ele amou pela primeira vez. E esse contraponto é sensacional para esses dois personagens. Eles que foram centrais dentro desses filmes. Mas quando você começa a entender essa ideia de jornada do herói, e isso acontece, claro, também com os outros personagens, você começa a entender por que esses filmes funcionaram também. Com esse antagonista bem desenvolvido, com esse peso nas decisões e nos resultados das batalhas, com esses heróis tendo aprendizado, se tornando pessoas melhores, se tornando pessoas diferentes. Tudo isso que você coloca nos filmes, você consegue se relacionar. Porque afinal, a vida é isso. Apesar da gente não ter superpoder, apesar de você não ter uma armadura que voa por aí, você também se torna uma pessoa melhor. Você também tem seus desafios. E uma história bem escrita é simplesmente uma representação da vida. Seja ela utilizando super-heróis, utilizando essas ideias de superpoderes, ou uma história talvez mais comum. Mas são esses personagens humanos que deixam a história interessante e que fazem você gostar tanto delas. E como sempre,
Obrigado por assistir. Rocking my nouns and barbs, drowning a puddle of profit. Face the facts and I fade to black, Vader's mask. I got the drive in the